Olá, pessoal. É hora de live. É a live. Você faz a tática? Boa noite, boa noite, boa noite. Todos firmes e fortes. Você quer ver isso aqui pra ele? Ele pegou nas suas coisas ali. Ali. Os dois. Não tem pra ele precisar só de um? Por que ele tá com os dois? Não tem que ser pra Ai, ele. gente, filhos, mexem nas nossas... Opa, já começou a julgar demais. Já tá julgando. Já está julgando o que não deve se julgar. Mais um minutinho a gente começa aqui. Fortemente. Ah, galera, não tem bifinho aqui não. Galera, aqui todo mundo querendo um bifinho. Né? Todo mundo querendo um bifinho. Né? Vocês querem bifinho, né? Todo mundo quer um bifinho aqui. Gente, vou mostrar pra vocês aqui a galera aqui. Todo mundo querendo um bifinho aqui, tá? Ai, tá. Calor. Vocês querem um bifinho, é? Todo mundo? É? Ai, tá todo mundo aqui esperando um bifinho? Vocês querem ver? Vou mostrar pra vocês aqui a galera. Todo mundo querendo um bifinho. Vou te mostrar como é que funciona aqui o sistema aqui. Pera aí. Deixa eu tirar aqui. Pra vocês verem. Pera aí, ó. Aqui funciona assim. Todo mundo aqui. Deixa eu limpar aqui a câmera. Aí. Rica. Hannah. Mary. Jolly. E a Chanel tá lá embaixo, que ela tá muito custosa. Ela tá fazendo muito xixi, fazendo muito rolo. Aí aqui eu tenho uns esquemas, galera. Tá todo mundo aqui no pé, porque eu mexi aqui e aqui tem um ouro aqui dentro, ó. O ouro aqui. É o famoso bifinho. Aí a galera aqui fica tudo doido por causa dos bifinhos, ó. Elas estão cheirando aqui, querendo bifinho. Aí eu pego um bifinho. Certo? Aí todo mundo aqui esperando o bifinho. Pera aí. Deixa eu pegar aqui. Um minutinho. Ops. Pronto, voltei. Aí eu pego o bifinho. Tá aqui o bifinho. Esse é o famoso bifinho. Aí tá aqui todo mundo. Aí. Pai. Ó, Gabriel, já entrou aqui. Você tá arrumando o rolo, né, Gabriel? Vamos lá. Um pedacinho de bifinho pra você. Calma. Mary, calma que você é louca. Mary, devagar. Aqui. Jolie. Não, Mary, você já comeu o seu. Mary, sai pra lá, Mary. Jolie. E Rica, minha velha. Toma, minha velhinha. Um bifinho. Pronto, todo mundo comeu seu bifinho. Já deu um pedacinho pra cada um, né? E aqui é o seguinte, todo mundo dá um pedacinho de bifinho pra galera aqui. Aí vem o Davi, vem o Gabriel, vem mamãe menos dá, mas todo mundo já sabe o segredo aqui e todo mundo dá um bifinho. Mas já acabou, já deu bifinho pra todo mundo. Agora fica todo mundo aqui no pé da gente. Deixa eu botar aqui de volta. Pronto? Dona Priscila? Pronto? Só mandar isso aqui. Vambora? Bifinho entregue, todo mundo comido aqui, alimentadas. Tudo aqui querendo mais, tudo aqui no pé. Vamos lá. Vamos trabalhar. Hoje temos... A Mary é meio louca. A mais louca é a Hannah. É a pretinha. O Bill tá... O Bill tá pra onde? Tá lá pra casa. Lucas Ponte. Tá lá no Lucas Ponte. Tá lá no... Aí, tá com o Lucas Ponte. O Lucas Ponte tá aí. Não, ele tá perguntando do Bill. Ele tá lá no Lucas, né? O Lucas levou ele? Não, levou. Gente, aqui tava meio complexo com o Bill. O que aconteceu? A Jolie entrou no cio. Aí o Bill ficou doidão. Aí a Jolie tava saindo do cio, entrou a Mary. Aí o Bill ficou mais doidão. Aí a Mary saiu do cio, entrou a Rica. Aí o Bill pirou o cabeção de vez. Minha mãe pediu Aí pra entrar. ferrar o resto, agora entrou a Hannah. Aí eu falei, não, leva o Bill embora uns dias aí, só pra dar uma acalmada. Ele tá nem comendo. A minha mãe. Opa, nossa profeta entrou. Pronto, você vai parar essa besteira. Pronto. Tô pronto. Olá, minha bispa. oi, tudo bem? Olá, minha Oi, mãe. comandante. Todos prontos, todos apostos.
Com tanto Todo cachorro, hein? mundo aqui. Nossa, a cachorrada aqui. E fica tudo aqui no Misericórdia. pé, querendo comida, esperando. Entendeu? Misericórdia. É, tem que É ter porque ele muito dá a ânimo. comida, é porque ele dá a comida para os cachorros todo dia, né? Por isso que eles ficam aqui, entendeu? É que tem o bifinho. Aí elas ficam aqui querendo os bifinhos. Elas ficam doidas desses bifinhos aqui. Então tá. Então, Vamos lá. só à disposição. O Biel tá na live com a gente. O Biel, Biel, é? ele entra pelo WhatsApp, ele entra pelo Instagram dele e fica dando hit aí. Ele fica conversando, entendeu? Que bonitinho. Ó, aquilo ali, giro. Minha líder, então, nós vamos voltar aqui que a pessoa quer saber da história do Arena. A gente estava falando muito sobre esse contexto do romper os limites, né? De quebrar barreiras, de romper com as limitações, Paradigmas. os paradigmas, principalmente quando a senhora contou para nós que a senhora teve que parar de ir, para quem não se lembra, a senhora teve que parar de ir nas reuniões de pastores. A senhora teve que parar de ir nas reuniões de pastores porque a senhora estava sendo, como se fala, constrangida, porque a senhora estava conduzindo o Arena de uma forma que ninguém acreditava que seria correto. O povo esperava que só a gente fizesse só, assim, como se fala, a igreja tinha que crescer, os jovens só coração. Tem que orar e Deus vai trazer. Então, Lucas, o que aconteceu aqui em Brasília e depois em todo o Brasil é algo que eu acho que eu não tenho, pelo menos, nunca li, nunca ouvi falar de algo que tenha acontecido dessa forma, né? Como a Priscila mesmo falou, a gente foi os primeiros a usar as luzes, apagar a luz da igreja. Nem nos Estados Unidos eles não faziam isso, né? Não. Então a gente teve um protagonismo muito grande com isso, né? No Brasil, né? Sim. Então, e a gente sabe que tudo que você vai fazer diferente, você vai encontrar resistência. Não tem como. E as pessoas, às vezes, e por isso que às vezes muitas pessoas desistem do chamado, da visão que Deus deu para ela, né? Por quê? Porque tem perseguição, as pessoas vão questionar, porque tudo que é novo, as pessoas têm medo. Então as pessoas me criticavam, não é porque elas eram más pessoas, queriam o meu mal, elas me criticavam, nos criticavam porque era algo diferente. E o ser humano tem muita dificuldade com o diferente. A senhora falou uma coisa aqui, a senhora falou uma coisa que normalmente as pessoas desistem da missão, do chamado, por essa questão, porque quando você vai fazer algo novo, vamos dizer, vai fazer uma célula, você vai fazer uma célula, as pessoas começam a te confrontar, pregar o evangelho, elas começam a te ridicularizar. Você na vai escola. ter críticas, isso, vai ter crítica. Isso, inclusive, Lucas, não quero espiritualizar, mas isso aí tem a mão do diabo. Eu vejo isso claramente. O diabo usa a boca das pessoas para te desanimar, para colocar você para baixo, para que você, né, desista daquilo que Deus te deu. Agora, quando você tem convicção que você é chamado, que Deus te deu essa missão, pode vir o que for, pode falar o que for, que ninguém te para. Isso que eu ia falar, nada nos para. Mas a senhora quando a senhora começou esse trabalho, a senhora tinha essa convicção de fazer esse trabalho, mas a senhora teve algumas pessoas que foram importantes, porque a senhora convocou um grupo para fazer essa loucura, né? A senhora não estava sozinha, a senhora falou assim, preciso de um povo meio doido. Teve alguns doidos, a senhora se lembra de alguém assim, um pessoal, umas loucuras, umas coisas, um povo meio doido, disposto a enfrentar? Sim, sim. Uma das pessoas que hoje é nosso bispo, Kleber, né, Caetano? O Kleber era cheio das ideias diferentes, né? E funcionava. Ele sempre tinha as ideias novas, inovadoras, né? Ele é uma pessoa muito inteligente, tudo, na época solteiro. Verdade. Então, Kleber foi uma pessoa que deu muito movimento ao Arena, aqui em Brasília, porque ele tinha uma equipe, né, de pessoas muito inteligentes, envolventes, pessoas comprometidas e muitas pessoas que
trabalhava com marketing, com propaganda. Então, a ideia era que não faltava, Lucas. Então, as reuniões Nossa. nossas tinha que ir cortando, pegando aquilo que podia ser usado, né? Mas foi importante demais. Inclusive, nós tivemos uma ajuda, Lucas, muito importante, que eu quero lembrar, que foi a equipe do Rio. Quando nós Isso. fomos na Colômbia, eu vi o revisão de vida, que eles chamavam lá de encontro, né? Aí eu Aham. falei, puxa, mas para jovem tem que adaptar, vamos fazer uma coisa mais interessante e tal. E nós descobrimos que o Rio de Janeiro estava fazendo, né? A Sim. Ruth, minha sobrinha, conversando com ela, ela falou, não, tia, nós estamos fazendo aqui. Aí eu falei, vocês podem vir aqui? Vocês podem vir em Brasília? Ah, mas é algo novo. Não, eu A gente quero. recebeu a foto, eu vou mandar para a Isso. senhora. Ah, é? É, o Pedro, Eu quero. né, que é o Pedro do Sim. aplicativo, Ele tem essa ele tem foto. a foto, mãe. Eu vou mandar para a senhora, ele me Meu mandou. Deus, Meu isso é Deus, eu ouro. tava lá, tem que estar Isso é nessa foto. Eu ouro. tava lá nesse dia, Então, nessa reunião, nesse encontro. então, não, participava. Eu sabia que tinha coisas diferentes, né? Que Deus colocou isso no meu coração. Uma coisa importante, Lucas, é que você tem que ter humildade para aprender. É, As pessoas, os verdade. líderes, muitas vezes não têm. Hoje eu vejo a Mas a senhora não geração se de sentiu mal, não? Porque vocês. a senhora era a Bispa Lúcia, a presidente do Eu ministério, a não, senhora é a maior de de todas, jeito e a nenhum. senhora teve que receber eles, e eles que ministraram pra gente. Sentei, sim, eu sentei lá e participei de tudo, A anotei senhora já tudo. tinha mais de 20, quase 30 anos de ministério, e ela ainda, né? Sim, sim. Eu acho que nunca é tarde, né, Lucas? Deus me chamou naquela época, né, 2003, 17 anos, eu estava com 40 anos, né, por aí, 42 anos. Eu me achava velha para mexer com jovens. Mas engraçado, Lucas, uma coisa que Deus fez e que me animou muito é que aquilo que eu comecei a fazer no Arena estava dando certo. Por que eu vi que estava dando certo e que me animou? Porque eu consegui levar meus filhos. Uhum, Foi. Priscila, Samuel, Ana Lia se envolveram de uma uhum. forma, né, muito intensa. Queria a Priscila, Samuel foi líder, inclusive muita gente não sabe, mas Samuel foi líder do Bispo Alex, né? Foi. Foi. Ele foi da equipe dele, né? Então, Uhum. assim, A gente era irmão Samuel, discipulado, Deus, Samuca, isso, a gente ia fazer as vigílias, Samuel para as vigílias também. Samuel sempre pois foi uma é. figura. Foi quando ele montou o tatame de jiu-jitsu e trouxe Foi um que a cara que gente vota, estava esse gente. conversando sobre. Rapaz, o A Samuel ajudou a Tati romper. Também foi discípula Ele dele. ganhou a Ele que cachoeira. ganhou a Ele Tati que para ganhou. Jesus. Ganhou, Samuel tem consolidou. um dom de evangelização muito grande. E isso ajudou muito, porque o Samuel trouxe muita gente de influência para a igreja. Então, Lucas, quando eu vi que meus filhos estavam se sentindo bem, meus filhos estavam Fazendo envolvidos, parte. fazendo parte, mesmo tendo a mãe como líder, não é? Então, eu falei, isso é de Deus mesmo. Isso é de Deus. Aí que nós fomos, que eu fui para cima e Mas ninguém mais parou eu a me gente. lembro de uma coisa, eu me lembro que a senhora trouxe para nós um conceito assim, eu me lembro que começou, todo mundo queria casar. Meu Deus do Sim, céu, todo mundo queria casar, todo mundo queria casar. Aí eu lembro, os pastores, os que são, não eram nem pastores, Kleber e outros, né, casaram, e a gente, todo mundo doido para casar. Todo mundo queria casar, porque Você já tinha chegado na igreja, já né? estava na igreja já, O Lucas, ele é de 2001, então ele veio 2 anos antes, 2 né? anos dois antes do anos Arena. antes. Do E a Arena. gente queria casar e todo mundo só pensava em casamento. Todo mundo só pensava em casar e todo mundo querendo, né, casar e começou, meu Deus, Uma foi onda de essa febre, casamenteiro. essa onda de querer casar e realmente deu muito certo. A maioria que casou, todo mundo tá tudo firme. Quem prevaleceu Sim, o pensamento do chamado. Mas sim. o que aconteceu essa coisa? Sabe por que aconteceu essa onda de todo mundo querer casar? Porque era aquele negócio, não, quem casa aí o ministério rompe, você vai romper o ministério e ficou aquele trem doido. Meu Deus do céu. Lucas, é uma faca de dois gumes. Porque eu também vi pessoas casando e perdendo o ministério, porque casou com a pessoa errada. Não é? Então, casamento de líder é uma coisa muito séria. Se você é líder de célula, está aí me ouvindo, está nos participando dessa live, tenha muito cuidado, ore muito, procure o seu líder,
que você possa ouvir dele, que ele ore com você, porque casamento... Mas eu acho que foi realmente, vocês estavam na idade, né, Lucas? Estava todo mundo já depois dos 20 anos, né, 23, 24, 25, e viu que para aprofundar no ministério, por que também, Lucas? Foi. Todo mundo queria ser pastor. Queria ser pastor, todo mundo queria ser pastor, e a gente não ungia pastor solteiro. Solteiros. Aí todo mundo queria casar. Todo mundo queria casar. Agora, tem uma coisa, Lucas, que você falando de casar, mas teve uma... Engraçado, eu lembro pouco de você nessa fase do início. Mas eu lembro de um dia, não sei se você lembra, as meninas tinham uma loja de sapato. Lembro. Você foi lá. E Kiwi. E eu comecei a conversar com você, conversa vai, conversa vem. Ele foi lá comprar. Essas coisas você não fala, não. E aí, eu tô aqui cutucando ela, deixa sua mãe falar, ela tá aqui falando, eu falei, para, mulher, mulher. Priscila, essas intimidades me deixam pra lá. Então, passado já foi. Comprar um presente. E eu lembro que eu conversando com ele, eu falei, você é líder? Não, tem uma célula na minha casa, a Priscila, que é a líder da célula, sua filha. Que bacana, não sei o quê. Eu falei, Lucas, me responde uma coisa. O pessoal tem pegado muito no meu pé que eu sou exigente demais. Para ser líder, a pessoa precisa estar em santidade, precisa andar com Deus, e eu acredito nisso que Deus falou. Você que é novo, que está começando, que quer se tornar líder, o que você acha disso? Você olhou para mim, Lucas, e falou assim, se não fosse assim, eu estaria no mundo, porque para viver igual ao mundo, eu fico lá. Você não sabe o quanto você nem era líder ainda, e você não sabe o quanto essa frase, né? Foi importante que você, um jovem chegando, que teve todas as experiências do mundo, e você chega e fala isso para mim. Então, Deus ia confirmando dessa forma. Que coisa, né? Os passos que a gente ia dando, né? Os passos, a gente ia fazendo decisões, achava que era loucura, aí Deus confirmava. Então, essas confirmações eram muito fortes. Então, também, Lucas, essa onda de casamento, voltando, foi por isso, porque todo mundo queria andar em santidade. Ninguém queria sair do arena e transar com a namorada. Isso acabou. Foi verdade. Acabou. Ninguém fazia isso. Acabou. Isso, não é? Então, todo mundo entendeu. Puxa, eu venho de uma vida, a vida inteira, transando com a minha namorada, e de repente eu vou acertar a minha vida. Então, interessante. Uma coisa. Aí a senhora veio com os desafios. Todo mundo estava naquela pegada, a senhora começou com os desafios de a gente romper as limitações de Brasília e a gente ir para, eu lembro, as primeiras 1000 células. Sim. O primeiro desafio, a senhora falou assim, nós vamos ter mais de 1000 células. E todo mundo falou que a senhora era louca. Como é que Brasília a gente ia ter 1000 células? Sai de 100, né? Aonde? 100 para 1000. Aonde, na face da terra, Brasília, ou no Brasil, uma igreja teria 1000 células? Sim. Aonde? Porque vocês, tipo assim, vocês estão tudo doido. Sim, verdade. Qualquer igreja no Brasil, naquela época, que estava trabalhando fé, com células, Lucas? não passava de 20, 30. Sim, a fé a gente não explica. Né? Como tem a música lá, ninguém explica Deus, as coisas de Deus, você não tem como explicar. Foi algo que Deus colocou no meu coração e falou que ia ser possível. E eu criei. Eu simplesmente criei e passei a visão para os meus líderes, para os desafios. E nós começamos a fazer colheita, milhares de jovens se convertendo, eram milhares. Para ter 1000 células, nós estávamos já com em torno de 7.000, 8.000 jovens na embaixada. Foi. Então, era assim, foi um mover, mas era fé, né? A certeza de que Deus... Porque a coisa que mais agrada a Deus é você ganhar uma alma, né? É você tirar a alma do inferno. As pessoas acham que é fazer... Eu me lembro, nós fizemos eu me lembro quando a senhora convocou a reunião das 1000 células, os 1000 líderes, nós estávamos todos lá,
porque o pessoal não acreditava. O pessoal pensava assim, isso é Ela fez mentira. uma festa. É mentira, vocês não têm 1000 líderes, porque ninguém acreditava que teria 1000 líderes. E nós Sim, sim. tivemos a reunião e fizemos a festa dos Da líderes dos 1000 colheita, células. foi dos frutos, certo? Foi, Isso mesmo. Francisco. Uhum. Estavam lá os 1000 várias líderes, fotos. todos presentes Os líderes, lá no DF. exatamente. E eles com os colíderes, né? Mas deixa eu fazer uma Estavam pergunta lá. para a senhora. A senhora tem esses desafios, a gente entrava nos desafios. Mas como é que a senhora lidava com as perdas? Porque começou a ter algumas perdas no meio do caminho. Algumas pessoas que desistiram. Eram pessoas que começaram muito bem, gostavam, mas essas pessoas desistiram. Como é que a senhora lidava com isso? Porque eram pessoas que até então parecia assim que elas iriam mudar o mundo. Verdade. Ô, Lucas, o líder, para ter sucesso, ele precisa ter uma capacidade de amortecer, né, essas dores, esses problemas, né, essas frustrações. Isso são frustrações da vida de um líder, não é? Nem todo mundo que começa com você vai até o fim. Se você for ver a vida de Jesus, né, Jesus é Jesus. Mas na hora da morte, quem ficou com ele? Nenhum. Nenhum. Então, o ser humano é assim. Então, Deus me deu uma graça muito grande que eu não julgava as pessoas. Não é? Eu continuava. Em vez de eu ficar olhando para aquelas pessoas que pararam, eu sempre olhava para aquelas que a gente ia ganhar. E Deus sempre falava para mim que no lugar de um que foi embora, Deus ia me dar 7. E eu sempre criei nisso. Então, a questão, por exemplo, por que uma igreja não cresce? Porque o líder não crê. Perfeito. Porque Deus quer que cresça. Deus não quer que cresça para você ter uma igreja grande, falar o tamanho. Olha o tamanho. Igreja. Te orgulhoso. Hoje na internet, todo mundo quer ter muita coisa, né, Lucas? Quer ter muitos seguidores, quer ter muito não sei o quê. Às vezes você escuta mães falando que a filha está em depressão porque não tem tantos seguidores que a outra tem. Então, nós temos uma sociedade doente. Fútil, líquida. Líquida, totalmente líquida. Os valores são totalmente uma coisa interessante que naquela época a senhora conquistou, a gente conquistou, né? A senhora levou o jovem a pagar um preço. Sim, sim. Porque é uma coisa que hoje, a senhora acabou de falar, hoje a filha não tem os seguidores, os comentários, os likes, não é famosa na internet, a filha está em depressão. Mas a senhora, 17 anos atrás, nos ensinou a persistir, permanecer, né? Aí tinha semanas de santificações. Como é que a senhora conseguiu motivar tanto esses jovens, né, a pagar um preço e a permanecer? Porque se a senhora olhasse a sua geração, tá todo mundo aqui ainda. Sim. A 90%, não todos, 100 não, mas vamos botar aqui 80%. 80% dessa geração continua. A base nossa de Brasília, né? E muitos que estão pelo Brasil. Então, eu creio que tudo começa com o líder. A paixão do líder vai incendiar os seus discípulos. Então, por que a semana de santificação dava certo? Porque eu era a primeira a chegar. Perfeito. Entendeu? Então, eu chegava lá, eles sabiam que eu estava lá, todo mundo chegava. E aí a gente começou, porque estava, né? Começou com 100, 200, 300, 400, 500, 1000. Chegou ao ponto que 2.000 pessoas, 2.000 jovens de madrugada, os pais reclamando, ligando para mim, tô tendo que acordar de madrugada para levar meus filhos, não sei o quê. Aí eu falava para os pais, olha, você tem que fazer uma escolha. Ou você acorda cedo para levar ele na igreja para orar, ou você vai ter que ir de madrugada na boate buscar seu filho bêbado, com maconha na cabeça, tal. Então, assim, eu tinha uma segurança, né? Uma segurança do que eu estava fazendo. Era a coisa certa, que Deus ia fazer milagres, tudo. Então, eu acho que parte muito do líder. Hoje eu vejo assim, as pessoas, elas estão falando, Lucas, sobre a oração, mas elas não acreditam no poder da oração. Porque elas não têm o fruto que prova. O fruto que prova. Que a oração muda tudo. 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 E como é que a senhora vai fazer com esses pais todos, meu filho? Como é que você vai fazer? Porque eu me lembro, e até hoje a gente vivencia um pouco dessa realidade,
Como é que a senhora fazia? Porque naquela época era pior, era mais intenso. Hoje os pais já estão um pouco mais conscientizados. Sim, Um pouquinho mais. Mas naquela época eu me lembro que os pais ficavam enlouquecidos. E muitos da igreja, que sim. ficavam achando absurdo essas orações de madrugada, discipulado até tarde. E como é que você olhava isso? Porque os pais vinham para cima. Eu me lembro, eles vinham para cima e Eu dava pressão. atendia todos, Lucas. Como diz, o meu escritório estava aberto O para eles gabinete lá, né? O pastoral. meu gabinete pastoral, né? Naquela época eu falava, quero conversar com a senhora. Tá bom, pode vir. E eu atendia. Engraçado que eles saíam de lá tranquilos, porque eles me xingavam de santa e mais um monte de coisa, né? Porque muitos eram incrédulos. Eu ouvi coisas demais, mas aquilo não me abalava, porque eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Eu estava fazendo, não é a coisa certa, o que Deus mandou eu fazer. E eu, Lucas, quando eu me converti, com 17 anos, eu me converti nessa paixão. Se não tivesse essa paixão por Deus, eu talvez não teria ficado Seu líder firme. era Então, duro, bispo? oi? Seu líder era duro? Meu líder? Nossa, demais. Ele era duro? Nossa, exigia da gente oração, jejum. Eu lembro da bronca que eu levei, que a primeira vez que eu viajei com ele foi um grupo com ele para Anápolis. A gente fazia um trabalho em Anápolis, da Mocidade para Cristo. Eu nunca tinha visto um endemoniado da minha vida, imagina. Eu estava com 1 ano de convertida, já era líder, né? E fui com ele junto com a turma. Quando nós estávamos descendo lá, terminou o culto, a gente foi descendo uma avenida e, de repente, tinha um cara bêbado. Quando ele viu a gente, o cara caiu endemoniado. Vixe. E o Robson foi, abriu os olhos dele e falou com ele. E o cara começou a falar com a voz de demônio. Quando o Robson olhou, não tinha ninguém, inclusive eu. Nós fomos embora, nós corremos. Todo mundo fugiu. Todo mundo dando pé. Todo mundo fugiu, porque nunca nem sabia que era isso, gente. E ele lá expulsando esse tal de demônio, arrumando bolo com o demônio. Não, essa lição ele ainda não tinha dado para nós. Aí ele chamou a gente, eu me lembro até hoje, da bronca que ele deu. E ele não facilitava para a gente, não. Era bronca. Ele era duro. Duro, firme, mas com amor, né? Mas ele era firme. Sim. Firme, não, tem que. Isso aqui é assim, ensinou a gente a expulsar demônio. Jesus, acho que eu vou sair. Então ele foi o seu líder, te consolidou bem, né, Lícia? Me consolidou muito bem. Até casar. Até casar. Só que nessa época ele tinha namorada, viu, gente? Quando eu converti. Ixi, aí começou a complicar esse sistema. Vamos mudar o assunto aqui. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, que esse negócio aí dá confusão. Então a gente ficou muito próximo por isso. Amigo que se tornou. Igual você, Lucas. Você ficava namorando, você era meu amigo. Tá bom. Agora, tinha um detalhe. Pessoal, deixa eu contar uma coisa. Que eu vou fazer uma pergunta para a senhora. Eu acredito que seja uma pergunta muito chave para muitos aqui. Vocês precisam entender alguns segredos da visão, alguns segredos do ministério, que as pessoas ainda não entenderam, a grande maioria não entendeu. Aonde sempre esteve a força da senhora? Em qual esfera da 1244, 1278? Onde é que você a força da senhora ali? Onde é que a senhora botou energia? Nos 12 e no 144. Essas duas escalas a senhora botou energia? Duas escalas, sim. E eu sabia o nome de todos os meus 144, conversava com eles, eu tinha um trânsito no meio deles muito bom, falava para eles qualquer coisa me procure, né? A gente tinha muito treinamento e eu aproximava muito deles. E é uma coisa que eu sinto muita falta, né? Hoje eu sinto falta disso, porque a posição da gente vai mudando, hoje tá, mas eu sinto falta disso. Então eu tinha muita proximidade com ele. E esse trabalho que a senhora tinha com os 12, 144, eu me lembro que a senhora começou a reunião do 144, a reunião 144 mil volts. Sim. Né? 144 mil volts, essa era o nome da reunião. A senhora começou essa reunião e todo mundo ia para a reunião 144, lembra? Só os 144 dos pastores.
Sim. A senhora começou a fazer um trabalho muito focado em cima disso. Porque a senhora não focava muito nos 1728. A senhora cobrava dos 12 que eles trabalhassem os 1728. Sim, eu falava, do jeito que eu estou trabalhando meu 144, você vai trabalhar o seu 144. Então você trabalha 2 gerações. Porque você não vê o seu fruto nos seus 12, né? Sim, não. Você vê o sucesso seu no seu 144. O sucesso de um líder está na segunda geração. Quando a minha segunda geração der frutos, quer dizer que eu tive sucesso. Aí eu tive sucesso. Se você pode ter os 12 seu forte, mas se a sua segunda geração for fraca, você falhou. Uhum. Então, isso é um grande segredo, porque as pessoas hoje investem muito nos 12 e pouco no 144. Sim, sim. Isso é interessante, Lucas, porque eu até preguei um pouquinho sobre isso, mas não aprofundei. Não sei se vocês sabem, aqueles 2 discípulos que iam no caminho de Emaús, que Jesus seguiu com eles, lembra? Então, aqueles 2 ali, eles eram tipo um 144. E eu não sei se você sabe, mas o único nome citado ali é Cleófas. O Cleófas e outro, ninguém fala o nome do outro. Cleófas foi o líder que substituiu Pedro em Jerusalém. Ele foi apóstolo e ele substituiu Pedro em Jerusalém quando Pedro começou. Então, olha que coisa poderosa, né? Eram 144. Aí você entende por que Jesus foi caminhar com ele para Emaús. Entendi. Porque Jesus não apareceu para os 12 dele. Jesus apareceu para os 144 dele. Agora deixa eu fazer uma pergunta para entrar. Vamos entrar num assunto aqui mais doido. Vou entrar num outro assunto mais maluco um pouco aqui, que o pessoal entender, porque eu tenho recordações e essas recordações se tornaram exemplos e principalmente referência do que nós fazemos hoje. Só que a senhora vai responder para o pessoal. Digamos, na época, eu me recordo muito bem que o nosso profeta não dava recursos nenhum para a senhora tocar o Arena. Não tinha recursos. Nenhum. Ele não dava recursos. Lucas, essa é a minha glória. Eu não tenho glória em nada, mas essa é a minha glória. Porque eu me lembro de um tostão da igreja. Tudo eu me lembro que tudo que era para fazer para os jovens não tinha dinheiro para nada. Nada. É porque nem nós recurso para nada. Exatamente, estava numa fase de muito investimento, né? Tinha terminado a embaixada, ainda pagando empréstimos, tudo. Então, ô Lucas, o líder que fala que não faz porque não tem dinheiro, ele não é que ele não tem dinheiro, ele não tem fé. Eu sempre entendi que dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Se você estiver fazendo a vontade de Deus, os recursos vão chegar. Mas a senhora gerou recursos para comprar estrutura, para comprar recursos, a gente dava um jeito. Eu não lembro exatamente o que a gente fazia, mas eu gerava. Eu, na época, não sei se vocês sabem, mas eu estava indo em consultório. E eu tinha uma clientela muito grande no consultório naquela época. Então, eu ganhava muito bem. A senhora pediu para eles apoio para tudo isso? Sim, com a cara dura, assim. Não pedi não, calma. Eu pegava do meu dinheiro e investia. Dinheiro dela. Eu investia com o meu dinheiro, entendeu? Então, por quê? Porque a obra não pode parar. E o que aconteceu? Quando eu comecei a investir, começou a chegar pessoas para mim, da igreja, e falavam, eu quero abençoar o Arena, eu quero ajudar a senhora. Então, nunca faltou recurso. Eu me lembro de uma vez, eu lembro quando uma vez eu ia fazer um treinamento e o povo não tinha dinheiro para pagar, precisava de comida. Gente, vamos dar um jeito. E eu lembro eu esqueci o nome dele, de um fazendeiro, ele me deu uma vaca. Eu lembro. Eu lembro. Todo mundo lembra dessa vaca. Aí você vai matar a vaquinha, tadinha. Vai ser por uma boa causa. Vamos comer a vaca. Ele deu a vaca para a gente não precisar comprar carne. Eu lembro que eu ganhei tudo para esse treinamento nosso. Então, assim,
Deus sempre supria. Eu sou desse tempo, sabe, Lucas? Eu sou do tempo, eu sou da fé de que primeiro você faz, depois você espera o suprimento de Deus. Hoje em dia as pessoas esperam o dinheiro chegar para fazer. Eu me lembro de uma, vou contar, para o pessoal entender o nível que a senhora se expôs, né? Porque a senhora se expunha e com certeza muitas pessoas diziam não e ainda achavam um absurdo. Sim. Eu me lembro de uma que a senhora fez o seguinte: a senhora levantou 100 líderes, 100 líderes que não tinham condições financeiras, que eram realmente bem humildes, carentes. Nossa, eu lembro direitinho, a senhora levantou 100 líderes, eles eram bem carentes, eles não tinham dinheiro, era assim, não tinha nem, era bem limitado, mas eles eram muito apaixonados. A senhora levantou esses 100 líderes, a senhora montou as caixinhas e falou assim: vou arrumar 100 mães de oração. Mães de oração. Só que a senhora pedia, e essas caixinhas, o líder ia lá naquela caixinha e botava o pedido dele. Olha, o que você quer? Aí o líder pedia: não, meu sonho é enviar um fulano por revisão de vida. Mas a gente não tem dinheiro. A gente está conseguindo aqui, a gente tem 10, a gente tem 30 reais, a gente mais 50, mais 70, e começava aquele negócio. Aí as mães, esse povo que só levantava, só ficava pedindo gente para adotar. Eram os filhos adotivos. Adote um líder. Adote um líder. E Sim. a senhora adote um líder. Eu lembro que isso foi muito assim, muitos líderes conseguiram crescer, ajudar muita gente, porque essas pessoas que a senhora chamava para ser... A senhora, como é que a senhora levantou 100 pessoas, 100 nomes? Então, porque para mas matar que 100, Lucas, uns a mil. gente tem que voltar um pouquinho atrás. Quando eu assumi a rede de jovens, eu já tinha uma rede de mulheres que eu levantei em 97, que era fantástica, imensa. A rede de mulheres era muito forte. Fazia evento na sede, né? Que mulher saía pela... Não tinha espaço, 3.000, 4.000 mulheres, 5.000 mulheres. Então, eu peguei as minhas discípulas, né? Que eram discípulas da Rede Mulheres. Mas para a senhora levantar 100 mulheres, só teve que pedir para quantas mulheres? Pois é, aí eu pedi para que cada 12 minha conseguisse 10 mulheres. E não teve mulher que falou para a senhora que é absurdo, teve gente que achou um absurdo, não? Ah, sim, Lucas, sempre tem, sempre tem. A senhora quer envolver a gente, jovem não tem futuro. Está misturando as coisas, né? Está misturando as coisas. Jovem não tem futuro. Jovem não tem futuro. Até pouco tempo a senhora escuta isso, né, mãe? Que jovem não investe, esse negócio não vai dar adiante, jovem não tem futuro. Gente, eu já ouvi de pastores isso ano passado. Você acredita? O cara teve coragem de falar para mim. Mas a senhora fez as 100 caixinhas, eu lembro que durou assim, a senhora botou um prazo, porque senão vai ficar bagunçado, vai durar tanto tempo essa caixinha. E eu lembro que muita gente, vocês não lembram, é que vocês não imaginam. Essa foi uma ideia que ela criou, porque o que acontecia? Tinha líderes que tinham condições e gerava dinheiro e fazia a coisa fluir. E tinha líderes que eram muito carentes. Ela falou: vou ajudar esses carentes, vou ajudá-los, vou estender a mão. Aí a senhora criou essa ideia. E essas mães foram uma bênção, porque elas fizeram um vínculo com esses, não é? Com esses líderes muito grande. Então, elas oravam por eles, elas ajudavam. Então, Então, assim, Lucas, eu tinha que... Eu tenho uma coisa que eu me penitencio... Como é que eu vou falar? Eu me cobro, vamos dizer assim, muito, porque eu tinha que ter anotado tudo isso, mas não tinha tempo. Naquela época eu dormia 4 horas por noite, porque eu tinha consultório o dia todo, 8 horas por dia, eu tinha a rede de mulheres, eu tinha a rede de jovens, eu tinha minha casa, eu tinha filhos, imagina. Então, eles não podiam pagar o preço, quem pagava, eu que tenho chamado, que ia pagar, né? E eu não tinha, e eu me arrependo muito, porque a gente podia ter, né? Eu podia ter deixado essas memórias, né? De todas essas coisas que foram acontecendo. Eu me lembro de alguns jovens que ficavam escondidos, esperando a mãe dele chegar lá, porque ele queria conhecer a mãe. A mãe dele. Ele ficava escondido, gente, era engraçado. Tinha uns que ficavam escondidos, ficava lá olhando para a caixinha dele, que tinha número nas caixinhas, ficava lá olhando. Aí chegava a senhora, passava uma senhora assim, ele ficava assim: não é essa.
Aí passava pra casa, aí uma ia, Não. abria a caixinha, botava o negócio lá dentro e ia embora. Aí falou, aquela que é minha mãe. Aí já ficava aquela expectativa, era muito engraçado E aí isso. teve o dia da revelação, no final do projeto, não é? As Foi. mães foram lá e chamaram. Aí foi choro, foi uma visitação de Deus muito grande, né? Agora, nesse tempo todo que a senhora ficou intensa, o que mais marcou a senhora, marcou positivamente e marcou a senhora que trouxe, como pode dizer, uma tristeza, uma dor, uma indignação? Bom, Lucas, o que mais me marcou no tempo com os jovens foi a energia, ver a energia, a disposição que os jovens têm. Se eles tiverem um líder que acredite neles, eles vão embora. Isso foi maravilhoso, porque a gente investia e a gente via os frutos disso, né? Então, isso me realizou muito, de ver muitos jovens que, por exemplo, quando eu cheguei, não conseguia nem ter uma célula. De repente, em 3 anos, ele estava com 50 células. Isso foi gratificante demais. Quer dizer, eu consegui extrair, né, de centenas de jovens o melhor que eles tinham, né? Uhum. Então, Isso isso assim, para mim. alguns nomes que trouxe alegria, pessoal, alguns líderes que a senhora se recorda assim, que hoje, né? Que a senhora se lembra assim, ó, esse aqui era o improvável. Que a senhora falou, esse aqui, Ah, tipo a gente. sim. Maurício, Bispo Maurício, a senhora, Maurício. esse tem história, né? Esse tem. Esse tem história. Esse me deu trabalho, viu? No bom sentido, né? Ele tinha uma coisa para resolver do Maurício. Então, mas compensou, a recompensa dele foi muito grande. Rafael Assunção, ninguém acreditava que Rafael Assunção ia dar certo. Aquele menino só gosta de boate, só gosta de droga, a senhora está perdendo seu tempo, né? Nós estamos investindo nele, tal. E hoje está aí, são meus 2 bispos, né? E Eu o lembro Pangaré? muito também. E o Pangaré? E o Pangaré? Quem é o Quem é? Pangaré? Quem é o Quem é o Pangaré? Pangaré? Quem é o nosso Pangaré? Dudu. Ah, o Dudu, meu Nosso Deus. cavalo Pangaré. Porque ele não tem raça, Eu lembro muito do não Dudu. tem raça, não tem estilo, não Não tem tem, nada. É o não, puro não, Pangaré. nada, nada. Ele chegou só um sonhador, né? Eu lembro dele isso, como sonhador, cheio de Foi ideias. quando a senhora criou o núcleo de criação do Arena, Sim, com que os aí o voluntários. Júnior, o Abimael Júnior, foi ajudar, ele foi ajudar. Por quê? Porque a televisão, né, a TV, o núcleo da Rede Chêmeos, não podia atender a gente. Eu falei, não tem problema, não. A Gente, senhora para começou. mim não tinha problema, tudo arrumava uma solução, né? Então tinha o Dudu, tinha o Alexandre Vitor. Nossa, esse deu trabalho para a senhora, não? Ele deu Dá até hoje. trabalho, mas valeu a pena. Então eu quero dizer para Nossa, você o que está me Galo. assistindo, não desista. Não desista do seu líder. E, se ele desistir, é problema dele, mas você não pode desistir dele. Amém. Essa é a Porque palavra. aqueles que dão mais trabalho são os que vão te dar mais alegria. Né? E Lucas, para mim, um dos momentos mais difíceis foi quando eu vi alguns casais que hoje já não estão com a gente. Deus me mostrou, porque eu sou mulher de oração, eu tenho um dom de revelação, e Deus me mostrava o pecado das pessoas. Uhum. E eu lembro que eu cheguei para esse casal e confrontei. E aí eles ficaram super revoltados comigo, né? E eles eram 12 mesmo. E eles abandonaram tudo, deixaram, mudaram, foram embora. E depois, passaram-se 1 ano ou 2, tudo veio à luz. Tudo que eu tinha visto, até a pessoa com quem tinha um envolvimento, era o que Deus tinha me mostrado. Isso entristece muito, né? Porque o que eu vejo, Lucas? Se essa pessoa tivesse tido arrependimento, né, ela podia estar hoje, eram líderes maravilhosos. Aí eu me cobro muito quando você fala da coisa ruim. Eu não cobro as pessoas, eu me cobro muito por o que eu podia ter feito diferente. Entendeu? O que eu podia ter feito diferente. Coisas que eu não vi. Talvez coisas que eu vi e não queria ver, né?
eu passei por cima. E uma coisa que eu quero falar para vocês, não alise pecado do seu discípulo. Não finja que não viu, né? Não finja que não viu. Líderes firmes, duros, líderes fortes, firmes. Não é duros, né? Firmes e fortes. Firmes, fortes. E esses líderes sempre tendem a formar bons discípulos. Sim. Os líderes que são fracos, que negociam, então, normalmente... Porque dá trabalho. Lucas, dá trabalho você ser firme e ser forte. Por quê? Eu tenho que ser firme e forte do lado, mas eu tenho que ter amor. É como relacionamento. Relacionamento. Hoje eu falei com o Zanini sobre isso. Estava conversando com o Zanini. Eu fui levar o Zanini em casa, estava conversando eu, Pedro Zanini. Falei com ele sobre isso. Que líderes fortes, líderes firmes, formam discípulos bons. Mas tem que ter o relacionamento, tem que ter o amor, tem que ter a contrapartida. Meus filhos, né? Eu sempre falei não para eles. Se ela sabe disso, no que tinha que falar não. E nunca tive problema com eles. No nosso relacionamento, temos um relacionamento bom até hoje. E eu levei isso para os meus discípulos. Eu amava. Você deu muito trabalho, bispo? Deu muito trabalho. Como você deu muito trabalho? Priscila tinha muita opinião, né? Graças a Deus. Até hoje. Até hoje. Então, eu tenho uma aqui em casa que tem opinião, nossa. Pois é. Mas eu sempre tive muito amor e firmeza. Né? Então, eu acho que, se você me perguntar qual é o segredo da liderança, é firmeza e amor. Firmeza e amor. Firmeza e amor. Você tem que ter esse equilíbrio. Líder bonzinho demais deforma. Boa. Líder bonzinho demais deforma. Deforma. Que só fala assim. Né? Por quê? E as pessoas hoje, Lucas, porque ser líder dá muito trabalho. E nós temos um desafio. Nossa igreja é uma igreja, vamos dizer, 70% da nossa igreja, da Sara Nossa Terra, são líderes. Nós temos um dom de formar líderes. A senhora sabe que o pastor Cleitinho viaja o Brasil inteiro, né? Sei. Ele tá parecendo um tambor aquele tamborzão como é que fala? Esse tamborzão gigante, tão gordo. Eu falei, Cleiton, você vai explodir. Eu falei pra ele, você vai explodir. Eu tô vendo, eu só não falo nada. E tá. Aí eu encontro com ele, eu falo assim, Cleiton, eu perguntei pra ele, como é que tá aí pra fora, no Brasil? Ele fala, rapaz, eu rodo o Brasil inteiro, vou até igreja vocês possam imaginar. E isso, a gente conversando, ele fala, desde a época lá atrás, ele já rodava muito, né? E ele fala o seguinte, todo mundo que tá fora da Sara, que não é da Sara, fala assim, chega pra ele e fala assim, olha, fala a verdade aí, pode contar a verdade, você já vem aqui tem tempo, você é meu amigo, lá é oba-oba, lá é liberado, lá é bagunçado, lá a bispa, ela deixa meio correr assim, pra poder ter tanto jovem, trabalhar, ela libera o negócio. O Cleitinho fala assim pra eles, assim, o Cleitinho fala, bispo, eu falo assim, eu só respondo a mesma coisa pra todos. Quem tá fora não sabe o que tá dentro tá passando. Quem tá de fora acha que é moleza. Quem tá dentro tá ralando, que nem sabe o sovaco de aleijado. Aí ele fala assim, e ele fala pra eles assim, vocês não aguentariam 3 meses na nossa terra. Ele fala para todos eles, fala, vocês não aguentariam 3 meses na nossa terra. E Lucas, uma coisa que é importante para os líderes, eles lembrarem que o jovem precisa de desafio. Ele respira desafio. Eu leio muito e estou sempre lendo sobre jovens e vendo. É minha paixão, né? Ver realmente os jovens trilhando o caminho de Deus e tal. Então, eu fico lendo muitas reportagens, vendo quanto de jovens europeus e agora americanos também, que estão se oferecendo para o Estado Islâmico para serem homens-bombas. Jovens bonitos, jovens que têm tudo. Vão morrer por uma causa, né?
Eles precisam de uma causa. É. Eles precisam de algo para que leva eles. O fato de saber que eu tenho um motivo para viver Uhum. acalma o jovem precisa disso. E quando o povo falava para a senhora que a senhora só pensava em números? Ai, A Lucas, senhora olha, só pensava em números. entrava aqui e saía aqui. Olha, pensa no couro grosso. A Bispa Lúcia só quer saber de números. Para ela o que Só importa é quer saber números. do número. Ela não, se Para importa, ela ela não se nada. importa com as pessoas. Para ela o que vale é números. Como é era que é isso? mentira. Uhum. Era mentira, porque eu sabia o amor, o cuidado que eu tinha, então eu deixava. Porque outra coisa, né, você quer ser um líder bem-sucedido? Você quer ter sucesso, quer ter igreja grande, você quer ter uma equipe grande? O couro tem que ser grosso. Aguenta as chibatadas, porque o diabo não vai deixar você sossegado, não. O É diabo não vai verdade. deixar você sossegado. E o diabo usa a boca das pessoas. O Usa a diabo boca das usa a boca das pessoas. pessoas. E de dentro Sim, também. E de quem de tá dentro. dentro, de dentro. Que isso? Eu ouvia demais de gente da igreja sobre isso, né? Então, E assim. quando... Então, a senhora ouvia muito, porque, pessoal, porque essas pessoas que normalmente. A senhora falou uma coisa uma vez, que assim, essas pessoas que ficam falando, as pessoas que ficam apontando defeito e querendo encontrar defeito, normalmente são pessoas que não alcançaram resultado. Sim, Então, frustrada. o seu sucesso Incomoda. Incomoda. incomoda e expõe a incompetência do outro. Lucas, eu vou voltar um pouquinho para vocês agora, né? Eu ouvi demais as pessoas dizendo assim para mim: o Lucas e a Priscila são o que são, porque a senhora deu tudo pronto. Vocês escutam isso? Sim. Eu estou dando um exemplo aqui. Mas só que Uhum. isso não tira vocês do foco, não é? Então, da mesma forma, eu era lá. Eu sei o que eu sou em Deus. Uhum. Eu sei do meu chamado, eu sei quem eu sou, eu sei da minha capacidade, eu sei que se Deus me chamar para abrir uma igreja amanhã, qualquer lugar do mundo, eu vou e vai dar certo. Uhum. Eu Vixe, vai dar sei. confusão isso aí. Vai ter muita gente querendo ir Não. embora junto. Não, pois é, não, mas minha fase já passou, né? Agora minha fase é mentorizar vocês. Mas, Lucas, e você deve ter escutado coisa demais, não? Escutei muito, escutei muito. Você casou com a filha do bispo. Pois Eles não é. sabem, né? O Eles não peso sabem, que é isso para você. eles não têm noção. Não, todo mundo acha que a gente te alisa, que o Robson te alisa. Oh, Nossa, você se tornou esse líder por quê? Por causa do seu coração e por causa do treinamento, da exigência. Nós nunca poupamos nossa. Lucas. Como dizia o Gente, eu Cleiton, lembro 3 meses. exatamente. 3 meses você está acertando Vocês tudo, ó. casaram, lembra? Vocês casaram em fevereiro. Março nós enviamos vocês. Foi. A gente chegou de lua de mel, mãe. Nem abrimos os presentes. Nem Nada. abriram os presentes, levaram do jeito que estava, lembra? Uhum. Tudo ficou guardado. Então, Botamos no assim, caminhão e fomos. aí até falaram para mim, você é doida. Eu falei, querido, se eu faço isso com os meus líderes, por que eu não posso fazer com a minha filha e com o meu genro? Não tem diferença. Uhum. Sim. E eu quero que eles sejam treinados. Então, Lucas, não sei se tem pai assistindo aqui, bispo assistindo, pare de mimar seu filho. Porque tem bispo que quer mimar o filho. Meu filho pertinho de mim, você vai estragar seu filho. Seu filho tem que ficar longe de você por um tempo, ser treinado, ele tem que ser visto como o pastor, não o filho do bispo. Aí os pais, hoje, eu tenho visto bispos meus mesmo, nossa, da Sara, que fica ali retendo os filhos perto. Querem né? por perto, né? Estragam. Estraga. Protegendo demais. Protegendo demais. A gente não pode proteger filho. Por exemplo, todos os meus filhos moraram fora, estudaram fora na idade certa, pelo menos passaram um ano e meio fora para ver o que é a vida. Então, assim, eram contingências, mas você não pode segurar. E é a mesma coisa o discípulo, né? As pessoas ficam, não está pronto, não está pronto, não está pronto. Gente, a gente nunca fica pronto. Isso é verdade, minha líder.
Vou te falar, isso é verdade. E a época de crescimento é a época que a gente estava Uhum. longe, porque foi onde não estava perto de vocês e é onde a gente pôde crescer e pôde errar e acertar. Porque se você erra e acerta aqui perto, no início do ministério, tudo que a gente... Ah, a gente errou porque nós somos filhos, a gente acertou porque a Sim, gente é filho. sim, sim, sim. Não, e o pessoal também acha, né? A igreja da Ceilândia, que eu dei tudo pronto para vocês, e não foi assim, né? Eu dei para vocês uma igreja lá, caindo aos pedaços, que a gente conseguiu lá do Foi. amigo do Robson, que nos cedeu, que eu achei lá o lugar, e falei, Robson, você vai pedir ele, e nós fomos para lá, com a cara e com a coragem, né? Foi. Então, Foi. se você me perguntar, vocês me perguntaram, qual é a palavra que resume liderança? Coragem. Amém. Coragem. Coragem. Pessoal, tá aí a palavra a vocês. Hoje a senhora está vendo a arena do Brasil inteiro, as últimas conferências aí, o que aconteceu, estão históricas as últimas conferências, né? Realmente fazendo história, as conferências. O Arena Hall já foi reformado 2 vezes para aumentar o tamanho, para poder caber Glória a gente, Deus. né? Nós já Amém. tivemos que reformar 2 vezes o Arena Hall e a gente fez a primeira conferência lá no Arena Hall, a gente não tinha nada, era aquele som, foi terror. Hoje a gente Não, tem toda a nem fala, nem estrutura, é cada bom nem nível, lembrar. não vou nem lembrar. Então, assim, nós já vivemos muitos tempos difíceis. Hoje nós estamos tempos, assim, não está fácil, mas Não, para aquilo que mas nós já vivemos, estão melhores, né? Os tempos estão para melhores. aquilo que nós já vivemos, hoje nós estamos vivendo algo que, sim. Lucas, tem uma coisa importante que eu não falei na última live com vocês, antes de terminar, eu queria tocar. Eu só tive consciência do que era o Arena quando eu conheci o Fernandinho, quando eu viajei com o Fernandinho, tá? Para onde foi? Para São Luís, encontrei ele no É aeroporto. E eu verdade, eu fui, lembro. No voo, né? no voo, e ele falou assim para mim. Aí ele falou, tá indo? Não, tô indo lá, vai ter um evento do Arena. Aí ele falou assim, meu Deus, eu sou louco para descobrir o que é esse Arena. Ele ainda não era seu amigo. Porque onde eu vou nos meus shows, todo mundo, Uma Arena, plaquinha, Arena. Arena, é no Bispa, é no Brasil todo. Me Eu explica o lembro que é disso. isso. Aí eu tive, Lucas, Noção, a dimensão. a dimensão, porque a gente não está preocupada com isso. A gente está preocupada em ganhar almas. Sim. Então, quando ele falou isso, eu falei, peraí, que isso, Fernandinho? Bispo, a senhora não tem noção o que a senhora está fazendo com o Brasil. Aí a ficha caiu, né? Eu falei, então estamos no caminho certo. Porque quando a coisa é de Deus, cresce, né, Lucas? Sim, Verdade. com certeza. Deus está à frente. Hoje, a senhora está podendo ver seus netos na igreja, Sim. né? Todos crentes, do Jojo cantando as músicas, ao Pedro, crente, Lulu, todos eles envolvidos, e o Davi e o Gabriel. Hoje o Davi já é líder de célula, o Gabriel também já fala que é líder, mas o Gabriel é o único líder de célula, gente, que ele faz célula, mas ele não fez revisão e nem instituto, mas ele já dá célula. Ele já dá certo. E o Gabriel chega falar que a célula não quando o líder chega para dar célula, ele já fez a célula. O Gabriel já meio acelerado. A gente tem que ficar, Gabriel. Então, hoje, como é que é para a senhora isso? Lucas, é uma alegria muito grande, mas eu sabia, né, de certa forma, é uma promessa de Deus para nós, né? E como eu disse, a gente vai ver o fruto do nosso trabalho da segunda geração. Eu vejo nos meus filhos também, mas nos meus netos eu estou vendo mais cedo. Amém. Né? Então, já me perguntaram, olha aqui que já me perguntaram, você não tem pena do Davi só pensar em igreja? Eu falei, pena? Eu conheci o Robson com 14 anos, na idade do Davi. E eu tinha 13, ele tinha 14, ele já pregou para mim. Pena? Com 15, 16 anos, ele já estava como líder da MPC. Não tem que ter pena, não, gente. Então, os pais, às vezes, ficam muito assim, os avós... E estragam, né? Estragam.
não é? 40 Ah, segundos, bispa. pois é. Pra Então, acabar. obrigada. Não, fala, termina a senhora, a palavra da senhora, tá? Eu estou bem, né? Só uma senhora. Eu só quero terminar dizendo, não desista, que o melhor de Deus está por vir, né? Uma frase tão usada, mas eu acredito muito nela, né? Muitas vezes as pessoas param bem no momento que iam romper, né? Ser líder é difícil, mas quem ganha a alma é sábio. Ó, Então, seja sábio, como a Bíblia diz, né? O que ganha a alma é sábio. Então, seja um homem ou mulher de Deus dedicado, Deus vai Amém. recompensar, você vai ter recompensa